Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos iniciando mais uma semana na presença de Deus. E nessa semana eu quero convidar você a refletir na palavra de Deus, especialmente na paixão de Cristo, por ocasião da Páscoa. Nós estamos nessa semana que antecede ao domingo de Páscoa, aonde os cristãos reservam um tempo para pensar com carinho na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a partir de hoje, nós convidamos você durante essa semana para a gente refletir no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, aonde nós encontramos ali as últimas palavras de Jesus, palavras que ele pronunciou na cruz poucos minutos antes de entregar a sua vida. Então, a primeira palavra de Jesus, o primeiro brado de Jesus ali na cruz do Calvário, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 23, está ali no versículo 34, que diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Bom, queridos, é algo realmente muito impactante o fato de que o nosso Senhor Jesus, ao morrer, ele morre liberando o perdão para os seus agressores, para os seus inimigos, para aqueles que o condenaram injustamente à morte e morte de cruz. Então aqui nós temos realmente algo poderoso. Nós sabemos que a Páscoa, ela é a realidade do perdão de Deus oferecido aos pecadores. Nós sabemos que nós só podemos ter comunhão com Deus, o Pai, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua morte, da sua ressurreição, da sua vitória sobre o pecado, sobre o diabo. Então, nós temos aqui essa imagem poderosa do Cristo que veio para dar a sua vida por nós, para nos perdoar dos nossos pecados. E quando ele faz isso, quando ele entrega a sua vida ali na cruz do Calvário, ele também pronuncia perdão para aqueles que o estavam agredindo de forma injusta. Nós sabemos então que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa antes de Cristo, toda vez que era celebrada, um cordeiro precisava ser sacrificado para ser uma refeição entre a família. Mas agora nós sabemos que Jesus é esse Cordeiro de Deus que deu a sua vida para o perdão dos nossos pecados. E aqui nós encontramos Jesus liberando perdão antes da sua entrega amorosa e sacrificial. Se você prestar atenção no capítulo 23, você irá notar que Jesus vai morrer de forma injusta. Ele era inocente e ele não era culpado. Embora ele precisaria morrer para poder nos resgatar dos nossos pecados, isso não tira o peso e a responsabilidade daqueles que o condenaram de forma injusta. Esse é um paradoxo da fé cristã. Mas, se você prestar atenção, aqueles líderes da religião judaica estavam fazendo de tudo para acusar Jesus, e eles o acusaram assim perante o Sinédrio, acusaram Jesus de blasfêmia, segundo a lei de Moisés, para condená-lo à morte, mas eles não tinham o poder de condenar Jesus à morte, porque eles estavam vivendo debaixo do Império Romano, eles precisariam de uma autorização romana para executar a pena capital. Levaram então Jesus até Pilatos, um governante romano. E o texto diz claramente que Pilatos não encontra justificativas ou base para acusar Jesus e para levá-lo à pena de morte. Assim, o próprio Pilatos manda Jesus até o governador Herodes, seu superior hierárquico. Herodes também não encontra qualquer motivo para condenar Jesus à morte e devolve Jesus para Pilatos. Pilatos então se vê numa situação difícil, porque ele percebe que não há acusação real e base real para condenar Jesus à morte, mas por outro lado ele está sendo pressionado pela liderança judaica e ele não queria perder o seu prestígio perante aquela liderança. Então ele lava suas mãos
mas ele entrega Jesus para ser executado. Então nós vemos aqui essa situação, Jesus sendo executado de forma injusta, ele está sendo agredido, condenado de forma injusta, mas ele mesmo assim roga e clama ao Pai que perdoe aqueles que o estão ofendendo. No contexto ali do Império Romano, naquela cultura, as pessoas viviam pela sua honra. E quando alguém era injustiçado, ele desejaria vingança e ele procuraria todos os meios de se vingar dos seus inimigos. Mas aqui nós vemos uma mensagem diferente. Ao invés de Jesus desejar a vingança, ele deseja o perdão. Então veja, a palavra de Deus diz que todos nós merecíamos a condenação, que todos nós estávamos culpados diante de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus então fez de tudo, enviando o seu Filho, e o seu Filho foi obediente até a morte de cruz, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Então nós também fomos perdoados, nós também não merecíamos o perdão de Deus, nós também éramos inimigos de Deus, mas agora fomos reconciliados com Ele. E vemos Jesus deixando essa lição preciosa do cristianismo, dizendo ao Pai para que perdoasse aquelas pessoas. Então, a mensagem da Páscoa também é mensagem de perdão. Primeiro nós fomos perdoados por Deus, e agora que fomos perdoados, nós também somos chamados a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ora, nós convivemos com pessoas difíceis, nós vamos passar por situações difíceis, pessoas irão nos magoar, nos ofender, nos humilhar, mas nós somos chamados a desejar o perdão e liberar o perdão para essas pessoas. Assim como Deus tem nos perdoado, nós também devemos perdoar os nossos inimigos. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que isso agora é possível porque nós fomos perdoados por Deus e porque nós recebemos um perdão maravilhoso da parte de Deus. Agora, por causa da nossa fé em Jesus, nós podemos liberar o perdão para aqueles que nos têm ofendido. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, nessa Páscoa, reflita no perdão de Deus e reflita também sobre quem são as pessoas que você precisa perdoar, porque elas estão vivendo na ignorância, no pecado e no erro. Elas precisam da graça e da misericórdia de Deus para que elas possam experimentar uma nova realidade de vida, assim como você já experimentou. Que Deus te abençoe, que a gente possa preparar o nosso coração nessa semana para viver a realidade do Evangelho, a graça de Deus que nos alcançou, o perdão de Deus que nos foi dado, a vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte que nos foi dada na ressurreição de Jesus e a força espiritual que nós podemos ter agora para viver segundo o exemplo de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, que nós possamos fortalecer a nossa fé. Esse é o desejo do meu coração. Uma boa semana para você, Deus te abençoe.